da água da vida, brilhante como um cristal que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como um cristal que sai do trono de Deus. Bom dia a todos, estamos agora, daqui a pouco entraremos 9 horas com o quadro Tema Central, com a participação do ministro Sérgio Alves, falando sobre a dica da semana, respondendo perguntas. Agora 8h51, você vai acompanhar aí os louvores até começarmos e não esqueça, utilize esse espaço de tempo para você enviar esse link para outros contatos, para que eles também tenham acesso a esse programa. Deus abençoe a todos e já já começaremos. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. E os seus servos servirão a Deus e ao Cordeiro. Contemplarão a sua face e na sua fronte está o nome dele, e a luz que vem de Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Séculos e reinarão pelos séculos dos séculos. Os seus servos servirão a Deus e ao Cordeiro. Contemplarão a sua face e na sua fronte está o nome dele, e a luz que vem de Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos 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 e reinarão pelos séculos dos séculos. Participe com a gente. Você conectado com a vida. A rádio do seu coração. Exaltar-te-ei, ó Deus meu, e bendirei teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua
Judá. Senhor, eu te louvo. Senhor, eu te adoro. Senhor, tu me fizeste. Senhor, por ti eu vivo. Senhor, eu te louvo. Senhor, eu te adoro. Senhor, tu me fizeste. Senhor, por ti eu vivo. Senhor, quero amar-te. Senhor, torna-me livre da revolta, quebra esse jugo em mim, por tua unção, livre. O programa Vento Sul. Vento Sul. Começa agora o programa Vento Sul. Bom dia para você, são 9h02, né? E o programa Vento Sul com mais essa edição aí especial ao vivo aqui direto dos estúdios Rádio Menoral Ouro Fino, Minas Gerais, trazendo para você aí hoje o quadro Tema Central com a participação do ministro da Palavra, Sérgio Roberto Alves, que nós vamos falar aí sobre a dica da semana, que é aquele livro, né? O Bem, a Imitação da Vida, né? Ao reler esse livro mais uma vez, assim, eu percebi que os assuntos abordados ali, os temas trazidos pelo Ministério da Palavra é tão atual, né? Tão atual, faz muito parte da nossa vida hoje, como nós precisamos aí exercitar o Espírito para discernir, né? Se nós estamos aí agradando a Deus ou agradando a homens, né? Quando fala do bem, a imitação da vida, é impossível não nos reportar lá para a experiência de Saul, né? Saul fez aliança política com Agag e Deus já tinha avisado ali um livro, né? O Bem, Imitação da Vida, através do profeta Samuel. Olha só, o profeta Samuel, ele teve uma posição como se fosse o livro Bem, Imitação da Vida para nós hoje. Ele veio dizer o que eu devo fazer e o que eu não devo fazer, né?
E Samuel foi assim, ele falou exatamente para Saul, né? Mata Agag, todos os amalequitas, todo o rebanho, bebês de colo, homens, mulheres, jovens, acaba com tudo, porque tudo isso é imitação da vida, viu? E o que aconteceu com Saul? Saul fez algumas coisas, né? A Bíblia relata que ele acabou com tudo aquilo que era desprezível, mas poupou o melhor do rebanho, e algumas coisas também poupou que não era de Deus, né? O que aconteceu como resultado? Deus cumpriu a sua palavra. Samuel levantou a espada e acabou com o rei dos amalequitas, Agag. Mas Saul teve uma experiência muito triste, começou a ser reprovado por Deus, até o ponto que perdeu ali a sua coroa, o seu reinado. Então, esse livro, a dica da semana, é um livro muito atual, porque todos os dias nós nos pegamos fazendo coisas que Deus não mandou, por causa dessa bondade humana que todos nós temos, né? E que Deus não se agrada disso. Deus se agrada de filhos obedientes, submissos e totalmente dependentes dele. Um bom dia para você que está acompanhando o programa Vento Sul pelo Facebook, você que está acompanhando também pelo aplicativo Pão de Judá e também pela FM, a 102 Rádio Interativa. Grande abraço, e comigo aqui a Júlia. Bom dia, Júlia, tudo bem? Bom dia a todos os nossos ouvintes e simpatizantes, né? Que Deus abençoe aí vocês mais nesse dia. E que essa manhã seja repleta aí de bênçãos e de entendimento também, para que a gente venha agradar o Senhor. Que legal, aqui muitas pessoas acompanhando aqui o programa pelo Facebook, né? A Rita de Cássia mandando um bom dia aqui de Ouro Fino, André Urives, Fran Silveira, Eliane Machado, Marise Santos, Mareci Silva, Marcelo Maia Bosco, Lorena Araújo, Gorati Silva, até deixou aqui um recadinho, ó. Bom dia, irmãos, começar a semana ouvindo falar do Espírito através do ministro Sérgio é realmente uma bênção, e que possamos aí ter tempo para buscar mais as coisas lá do alto. É um alerta aí do Espírito Santo, né? A hora de buscar as coisas lá do alto. Às vezes as nossas carências, os nossos desejos e paixões naturais, a gente ainda fica com os nossos olhos e ouvidos e os sentidos da alma e os sentidos do corpo ainda voltado para as coisas terrenas, né? Mas muitas coisas, planos, projetos que nós estamos aí tentando ainda elaborar serão frustrados porque não dá mais tempo, né? Lorena Araújo, que o fluir do Espírito esteja tremendamente presente. Grande abraço aí, pessoal do Rio de Janeiro, né? Um abraço virtual bem apertado para todos, é isso aí. Maria Melo Decorações, que é minha irmã, né, lá do Sul. Bom dia, irmãos, Deus abençoe ricamente a todos. Grande abraço ao pessoal que sempre acompanha de Cachoeira. Bruna Simeão, aqui de Ouro Fino, Minas Gerais. Ótimo dia a todos em Cristo Jesus. Celi, lá de Orlando, né? Aí a internet rompendo aí a distância geográfica, né? Juliana Rodrigues, Santo Ângelo, Luciana Maria do Rosário, Luana Nunes, aqui de Ouro Fino, Filó Cardoso, Rio do Sul, Janaína Barbosa, Bahia. Grande abraço ao pessoal da Bahia, né? E ela lembra aí que nós temos que contribuir com o compartilhar do ICCC, né? O ICA e o 3G e o 3C. Sueli Nepe, aqui de Espírito Santo do Pinhal, também acompanhando. Wilson de Souza Figueiró, Marta Nunes, aqui de Ouro Fino, Maria Luci, de Espírito Santo do Pinhal, também acompanhando. Márcia Oliveira. E na sequência, gente, muitas pessoas vão acompanhando. A gente sempre pede aí que você pegue esse link, copie ele, envie para todos os teus contatos. Coloca lá no Instagram, coloca no Facebook, manda pelo WhatsApp, né? Esse é um tema assim que nós precisamos assim realmente absorver muitos dos princípios aí trazidos pelo Ministério da Palavra. Nós precisamos muito, né? E se você tem alguma dúvida desse assunto, desse tema, aí pode enviar para a gente aí a sua pergunta. Se der tempo, nós vamos estar aqui juntamente com o Ministro da Palavra aí respondendo, né? 019-983537522. Vamos aí ouvir mais cânticos, né? E já aí na sequência, né, você vai acompanhando o Momento Vento Sul também do programa, e já a partir das 9h15, ali 9h20, aí nós teremos a participação aqui do Ministro da Palavra, Sérgio Roberto Alves, aí compartilhando com a gente sobre esse tema. O tema é muito importante, né, gente? Nós temos que ficar aí bem ligadinhos. Que contagia. Primeiro lugar no seu coração. O ouvinte.
Rádio Menorá, operando pra você melhorar. É número 1 na internet e no seu rádio. Coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus, não o desprezarás, ó Deus, não o desprezarás, ó Deus. A minha rádio preferida. Rádio A Menorá. rádio que se liga em você. Baixe o aplicativo Pão de Judá e acompanhe nossa programação. 24 horas no ar. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas.
as verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. A palavra de Deus é viva e eficaz, é cortante como espada de 2 gumes, que primeiro corta quem a usa, depois aqueles que recebem seu ministério. Ela transforma o ouvinte fiel. Não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas são descobertas. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. 9h15. Aí, grande abraço o pessoal de Laguna aí também acompanhando o programa Vento Sul. Grande abraço aí pro Amaral e a família aí, que sempre acompanham as programações da Rádio e TV Menorá. A palavra de Deus é viva e eficaz, é cortante como espada de 2 gumes, que primeiro corta quem a usa, depois aqueles que recebem seu ministério. Ela transforma o ouvinte fiel. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas são descobertas. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas são descobertas. São descobertas. Rádio Menorá, operando pra você melhorar. A melhor programação da web você encontra aqui. O ouvinte em primeiro lugar. Para as montanhas, de onde me virá o auxílio? O meu auxílio vem do Senhor que fez o céu e a terra. Levanto os olhos para as montanhas, de onde me virá o auxílio? O meu auxílio vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não te deixará cair, aquele que te protege está sempre alerta. Aquele que protege Israel não dorme, está sempre alerta.
9 horas e 18 minutos, o programa Vento Sul já está aqui ao vivo, né, com o ministro da Palavra, trazendo muita educação espiritual. E eu quero já desejar um bom dia para o ministro. Bom dia, ministro, tudo bem? Bom dia, Marcos. Bom dia a toda a equipe aí que está trabalhando no programa Vento Sul. Que Deus abençoe aí todos. Que legal, e ministro. Nossos ouvintes aí também. Amém? Que legal, muito obrigado aí pela sua participação, né? Já nós temos um intervalo aí às 9h25, mas até lá nós já podemos fazer aquela introdução, trazer aquele início do programa aí para os nossos ouvintes, né? E eu queria que o ministro falasse um pouco a respeito. Ontem tivemos um culto mundial e o assunto abordado foi um assunto bem contemporâneo, né? Falou bastante sobre provações, né? E quem não está passando por provações agora, né? Eu creio que de forma genérica, tanto a igreja, né, como aqueles em potenciais que serão regenerados, todos estão passando por momentos muito delicados. Eu queria que o ministro falasse um pouquinho, até antes dos nossos breaks, ainda temos aí 5 minutos, fala um pouquinho sobre a questão da provação, ministro. A provação é o que Deus dá em abundância, né? Nunca falta para ninguém. Não. Provações é a paternidade divina nos educando, nos edificando para desfrutar de uma glória. Isso é a coisa mais elevada que um homem pode receber, é esse tratamento, porque Deus objetiva e visa levar ele para um ambiente eterno de desfrute, de glória, de alegria total, satisfação total. Porque Deus disse que o dia que a alma humana degustar esse ambiente, nunca mais troca por mais nada. De tão maravilhoso e bom que vai ser. Então nós não temos noção dessas coisas porque hoje não almejamos assim desta forma conhecer essa glória. Estamos aqui iludidos, sonhando que as coisas terrenas e naturais ainda podem nos satisfazer com alguma coisa que possa acontecer na nossa vida, e a gente sabe que o melhor para o homem é voltar para aquele que o fez, o Criador de todas as coisas. Verdade. Ministro, fala um pouco para nós, que ainda dá tempo ainda, a respeito, assim, como lidar, assim, nesse momento de provação, para facilitar o agir divino ao nosso favor. Porque nós vemos, assim, que quando Deus olha para a Terra e vê que a Terra está perdida, e está mesmo, desde a época de Adão e Eva, e cada vez mais o pecado se multiplicou, e Deus teve que intervir, enviando seu Filho Jesus Cristo, né, para resgate, enfim. Deus teve que fazer um trabalho, um esforço enorme para manter a semente viva desde a igreja primitiva até agora. Mas nós, servos de Deus, filhos de Deus, o que nós podemos fazer agora diante da provação para não esmorecer na fé e mesmo nesta provação? Aí nós temos vários servos do Senhor no passado que na provação não arredaram o pé da mesa e ainda ajudaram muitos irmãos, como o apóstolo Paulo, lá na Antiga Aliança. Nós vemos ali o próprio Moisés, que nos momentos de mais pressão, né, ele conseguiu ficar firme no Senhor e ajudando os irmãos, manifestando um amor incondicional. Como nós podemos proceder agora, ministro? Nós precisamos ter uma compreensão e decisão, tudo junto. Você nunca vive a tua vida, ou você vive pela carne, ou pela vida da carne, ou você vive pela vida de Deus, que é o Espírito que está dentro de você. Você não tem opção, você só tem esses dois caminhos. Nós queremos viver os dois juntos, não é possível. Nós vamos ser sempre cheios de tribulação e provação, que é a correção e disciplina de Deus, para a gente viver nossa vida pela vida de Cristo, e não pela vida da carne. Enquanto o crente não entender isso, não vai tomar decisão. Por que aqueles homens suportavam as provações e eram aprovadas? Veja que José sofreu muitos anos e não se afastou da vida de viver pelos princípios de Deus. Sim. Jamais até recusou um leito imaculado, né? Um leito imaculado, e não quis saber. Ele é jovem, né? Geralmente um jovem é uma luta para repugnar isso, né? Sim. Porque mexe com os estímulos, com os sentidos físicos, né? Foi para a prisão.
Olha que coisa horrível, eu nunca fui para a prisão, deve ser horrível. Mas ele não se afastou de viver pelos princípios de Deus. Então, ele era um homem que vencia as provações pelo viver dele. Porque ele vivia pela vida de Deus e não pela vida da carne racional. E esse é o segredo. Quando você tem provações, você não pode pensar racionalmente. Você tem que tomar alguém para viver aquele momento junto com você. Então, tu pega a carne ou tu pega o Senhor. Tu escolhe. Tá certo. Se tu tem que decidir. Se tu escolhe o Senhor, tu já venceu a aprovação e Deus vai te coroar. Se você escolher a carne, vem mais perturbações mais à frente. Amém. Ministro, vamos dar uma interrompida aí para entrar nos breaks comerciais, né? Mas nossos ouvintes aguardem aí que já nós vamos entrar aí na tônica do quadro Tema Central, que é a dica da semana. Fique por aí. Conheça agora os apoiadores culturais do programa Vento Sul. Você quer qualidade, pontualidade, credibilidade? Então você achou! Look Comunicação Visual. Trabalhamos com placas, fachadas, banners e adesivos, fachadas e revestimentos em ACM luminosos, sinalização, envelopamento de veículos e muito mais. Tudo com preços acessíveis e parcelamento em até 12 vezes no cartão. Faça um orçamento sem compromisso. Look Comunicação Visual. Qualidade é a nossa marca. Fone 035 999 260316. Na Rua Irmã Serafina 510, bairro Palomos, Ouro Fino, Minas Gerais. No Posto Antonieta você paga com AMI, pontua no Premia e ganha 10% do seu dinheiro de volta. Esquece a carteira, vai no Posto Antonieta. Esquece a carteira com a AMI Digital. Esquece a carteira pra ganhar uns 10%. Esquece a carteira pra pagar como quiser. Abastece pra ganhar, vem agora aproveitar. Posto Antonieta, Petrobras e AMI, seu tanque cheio e seu dinheiro de volta. Isso mesmo, agora no Posto Antonieta, pagando com AMI Digital você recebe de volta 10% do valor pago em cashback. Uma parceria Antonieta, BR Distribuidora e AMI Digital. Posto Antonieta, atendimento personalizado, qualidade Petrobras e preços ainda mais competitivos. Rua Barão de Mota Paz, 82 Centro, fone 3651-2754. Pamonha, pamonha, pamonha. É a pamonha, moço. Produtos caseiros de milho é na Pamonha do Diniz. Pamonha, bolo de milho, curau, suco de milho, o melhor do milho é na Pamonha Diniz. Faça logo a sua encomenda. Fone 035 99944 8128. 035 99944 8128. Pamonha do Diniz. O melhor do milho você encontra aqui. Ô moço, que você tem de milho aí? Temos vários produtos caseiros de milho. Pamonha. Meu cabelo, que horror! Calma, amiga! Se você está perdendo seu cabelo e está sem cor, chegou a solução! No Salão de Beleza Sueli Nep, você encontra tratamento a laser, pentes de alta frequência, luzes, mechas, cortes, colorometria e muito mais para você ficar linda! Na Rua Arthur Vergueiro, 321, na Galeria Paineira. De terça a sábado, das 9 às 18 horas. Marque seu horário. Fone 019-3651-2427 ou pelo WhatsApp 019-993725748. Aguardamos por você! Ai, amiga, meu cabelo na Sueli Nep ficou demais! Porto de Areia Família MVAM, que é dedicada à extração de areia, Que é consolidada no mercado. e oferece para sua construção areia fina, média ou grossa, para empresas ou consumidor final. Compre direto de um Porto de Areia. Fone 035 99864 5084 ou 3441-6701, na Rua Américo Marinello, 129, em Capelinha, em Ouro Fino, Minas Gerais. Precisando de areia? É com a família MVAM. Não esqueça, é com a família MVAM. Ô moço, tudo bem? Você poderia me indicar um táxi? Claro que sim, e ainda com conforto, segurança e bom atendimento. É com Antônio João, no ponto de táxi Água Limpa. Precisou de táxi? Ligue 035 99956 5614. Em Ouro Fino, Minas Gerais. Não esqueça, é com o Antônio João, no ponto de táxi Água Limpa.
Na hora da construção ou da reforma, um importante passo é verificar quais os tipos de materiais são os mais adequados para a sua obra. E claro, aqueles que têm melhor relação custo-benefício. Na Blocos JJL você encontra blocos de concreto, anéis de poço, manilha, poste de alambrado. Tudo para a sua construção começa aqui. Mais informações 035 3441 5700 ou 98829 6842. E vem até nós na Rua José Pelicano 95, Jardim Aeroporto, em Ouro Fino, Minas Gerais. Blocos JJL. O melhor para a sua construção é aqui. Padaria e Confeitaria Vovó Joana. Pães, bolos de aniversário, salgados fritos e assados, massas pré-cozidas, lasanhas, nhoque, capelete e outras variedades. Na Rua José Bonifácio, número 155 Centro, ou ligue 36516105. Bassi Restaurante. Uma grande variedade de carnes nobres, massas frescas e um completo buffet com várias opções. Almoço de segunda a sexta. Avenida Oliveira Mota, 39 Centro. Serviço de entrega 3651-1871. Bassi Restaurante. Você conheceu os apoiadores culturais do programa Vento Sul. Seja um você também. Nove horas e 30 minutos, você participou dos nossos breaks comerciais, né? Já estamos de volta, trazendo para você muita edificação espiritual nesse quadro do programa Vento Sul, quadro tema central, com a participação do ministro da Palavra, Sérgio Roberto Alves, que vamos falar aí bastante hoje sobre a questão do bem, a imitação da vida. Mas ainda antes, ministro, quero aqui estar continuando, né, falando sobre as provações. Eu recebi aqui uma pergunta, né? Como posso lidar de forma bíblica com as provações que ainda virão? Nem são essas que já estamos enfrentando, com as que ainda virão, ministro. Durante o encontro mundial, eu dei 2 exemplos de como devemos lidar com as provações, né? Veja que o exemplo da vice-meia é um exemplo muito, muito rico, que faz com que a gente repense a maneira de agir e reagir com relação às provações. A mulher cananeia também, o centurião também, né? José. Então, é simples. As coisas com Deus, elas não são complexas, elas são simples. O que é difícil é a pessoa se resignar, se humilhar para fazer corretamente o que Deus está ordenando e mostrando como caminho. Isso é a dificuldade. A dificuldade não é o entendimento. E por que o cristão gosta do conhecimento e não exerce a vida? Porque o conhecimento não dói. Você não precisa se decidir para conhecer. Sim. Você não precisa sofrer para conhecer. Você não precisa se negar para conhecer. É fácil. Você mete o olho na Bíblia, você escuta uma mensagem, você está aprendendo muitas coisas. Fica fácil de buscar o conhecimento. Mas quando você tem que decidir, a tua alma tem que se revestir de uma autoridade para viver. Ali é que está o problema. Porque a minha alma também, influenciada, persuadida, corrompida pela carne dura desde o ventre materno, se habituou com o pecado. E o pecado dá uma falsa sensação de liberdade, de satisfação para nós. Uma falsa liberdade. Então, sendo que a liberdade que nós precisamos é a que está em Cristo, quando vamos viver nossa vida pela vida de Cristo, e não pela carne. Esses exemplos todos que eu citei, tem muito mais na Bíblia, são realmente pontos definitivos que provam que o caminho melhor para qualquer pessoa que está no reino é seguir o caminho de resignando-se, renunciando uma doméstica autoridade, que é a carne, né? Uma intrínseca autoridade, que é a carne. Nós precisamos renunciá-la, negá-la, para viver pela vida de Cristo, que é um terreno totalmente novo, vai ser experimental para nós, vai ser inseguro,
Porque tudo que não conhecemos, temos medo. Temos dificuldade de aceitar. Mas Deus diz: quem me segue não andará em trevas. Tá certo. Até a gente observa assim, né? Até a experiência, todos nós tivemos uma experiência no passado, com certeza até o ministro, né? A nossa tendência, por causa da natureza humana, é na provação sempre procurar um Deus terreno para ser o nosso redentor, né? E isso desagrada extremamente Deus, né, ministro? Porque às vezes a gente está com privação, por exemplo, na questão emocional ali, estamos se sentindo só, e aí a gente quer procurar pessoas como nossa companhia. Quando estamos com privação financeira, a gente quer pessoas para nos auxiliar. Isso ofende Deus, porque Deus é tudo e está inteiro para nós, né, ministro? É um desprezo, né, nosso. Isso configura um desprezo, um descaso, desvaloriza o nosso Senhor, entende? Isso ofende realmente o Senhor e seu poder, né, sua santidade, o nosso comportamento que está totalmente inclinado a confiar em coisas e pessoas. Tá certo. Júlia. Ministro, do que é constituída a vontade humana? A vontade humana é algo que foi forjado pela natureza pecaminosa nossa, carne, que é cheia de espíritos, e eles forjaram nosso caráter, eles forjaram nosso quadro de vontades, eles forjaram nossas convicções íntimas. Tudo foi formado por eles, né? É de lá que sai, obviamente, que a nossa alma tem uma preferência, tem um poder de decisão, tem determinadas coisas que Satanás traz para o homem que ele não aceita, devido aos princípios morais que ele tem do lar, da escola, do meio que ele vive. Então tem muitas coisas que eu neguei Satanás e não fiz. Mas não porque tinha Cristo, porque eu tinha princípios morais e não aceitei aquelas coisas. Quando a gente então recebe a nova vida, essa exigência divina, ela é mais elevada do que os princípios morais e ultrapassa em valor os valores morais do homem. Então aí Deus começa a dizer: olha, para te ganhar isso, tu tem que andar por aqui. Se tu não andar por aqui, tu não vai ter isso que eu te dou, isso que eu quero te dar, né? Deus diz assim: eu prometi a glória para você quando você nasceu da água do Espírito. Se você quer a glória na próxima dispensação, tem que andar por aqui. Mas o homem não quer andar, o homem não se nega, não renuncia à vida natural, e o homem não aceita as coisas do Espírito totalmente. Algumas coisas que ele não precisa sofrer, ele até aceita, porque ele não precisa sofrer muito para mudar. Mas quando a experiência exige uma negação mesmo, frontal, de alguma coisa que ele gosta, aí ele não vai, aí ele retrocede, ele não obedece e não anda naquele caminho. É muito comum isso acontecer nas nossas vidas hoje. Está acontecendo isso na nossa vida na igreja, e nós assim não estamos percebendo que nós estamos assim resistindo a Deus, endurecemos o nosso coração, mesmo sabendo que eu tenho que andar naquela linha, eu estou fora daquela linha. Então Deus também não vai me dar as promessas feitas, porque as exigências dele não foram obedecidas e cumpridas, e os votos que eu fiz dele ser meu Senhor não foram obedecidos. Então ele também não vai me dar o que prometeu, porque o Senhor não conquistou de mim a obediência, a adoração necessária. Tá certo. Ministro, nós temos vários personagens bíblicos aí que já foi trazida pelo Ministério da Palavra, em que trouxe evidência que o bem é um mal muito grande dentro de nós. E a pergunta que eu recebi aqui foi essa: como entender que o mal e o bem estão dentro de nós? Como é que eu posso entender isso aí? O que é o bem e o mal? É Satanás.
Satanás dentro da constituição de Satanás, quando Deus se retirou dele e julgou ele, o bem ficou dentro dele. Mas o bem ficou subjugado pelo mal. Então, por isso que ele lá no Éden, o título que ele recebe é esse: a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então ele ficou com o conhecimento do bem e é o próprio mal, por causa do julgamento, né? Então, na cabeça das pessoas que não têm Cristo, que nascem, olha que eles tiveram a educação secular, sempre na cabeça deles tem uma ideia de fazer o bem, fazer as coisas boas. Todas as pessoas que não são tremendamente malignas, elas têm uma tendência a fazer as coisas certas. Sim. Mas o apóstolo Paulo diz que eu sei o que é certo e vou fazer o que é certo, mas quando eu vou fazer vem uma outra lei e vence a lei do bem e eu faço o que não quero, que é o mal. Então, não adianta botar a culpa em Satanás quando isso acontece. Nós temos uma participação ativa, real, no pecado, porque nós concordamos com a nossa alma e fizemos o nosso corpo praticar. Entende? Não adianta botar a culpa só em Satanás. Satanás foi a energia, o poder maligno que venceu as minhas convicções íntimas de ser boazinha, né? Agora eu perdi o controle do bonzinho e fiz o malzinho, entende? Sim. Quantas vezes a gente pode ver isso na nossa vida? Você lá está cocheando entre bem e o mal. O que eu faço? Não, mas a minha mãe disse que é para fazer aqui, meu pai também disse que eu tenho que fazer assim. Mas eu estou longe deles, eles não estão vendo. Então o que eu vou fazer? Eles não vão ver, eles não vão saber, eu vou experimentar isso que eu nunca fiz. E comete o pecado, usa uma droga, se fornica, alguma coisa sai errada, porque o pai e a mãe não estão vigiando. Então, o ensinamento moral, ele é imperfeito. Porque eu sou influenciado constantemente por uma força que vai me vencer. Sim. Né? Não tem como a boa intenção na mente vencer o mal. O mal é muito poderoso. Então, a única coisa que pode trancar o mal decisivamente para nós não pecarmos é quando Cristo vem e honra a nossa decisão de negar as trevas. Aí sim, aí aquilo tem garantia, como José, como Davi, como Moisés, como muitos aí da Bíblia, né? Eles foram firmes porque Deus estava sustentando eles, porque eles se desviavam de fazer aquilo que gostavam. Deu para entender? Deu para entender, sim. Júlio? Sim. Ministro, eu queria que o ministro comentasse sobre uma frase do livro que fala assim: aquilo que Deus ordena que devemos realizar não nos agrada. Sim, porque são padrões estranhos e diferentes aos nossos gostos. Toda a nossa capacidade de vontade foi formada pelas trevas. Então, tudo que eu gosto, não foi Deus que me deu aquele estado de vida, aquele quadro de vontades. Aquilo não foi formado pelo Espírito Santo agindo na minha vida. Aquele quadro de vontades é pecaminosa, geralmente, né? Por exemplo, quando alguém me xinga, eu fico bravo e me revolto e me amarguro. Então, isso aí, quem me ensinou a ser assim? O meu velho homem. Sim. Foi instruído por Satanás, e Satanás me disse que eu tenho que fazer isso quando eu sou ofendido. Só que o novo homem que entrou em nós diz que tem que perdoar, abençoar e orar por ele. Aí qual é que tu vai escolher? Qual é o que fica mais fácil para você? Se revoltar.
se vingar, riscar aquela pessoa da tua vida, se amargurar. Esse é o mais fácil para nós. Agora Deus exige o contrário. E Ele te deu capacidade para te agir em contrariedade à carne. Então agora você tem que decidir fazer o que Deus quer e não o que o homem gosta e quer. Tá certo. Ministro, como a gente consegue vencer a vontade humana? Como vencer a vontade humana? Veja, vou dar um exemplo para você. Você já fez alguma vez alguma coisa na vida que teu pai ou tua mãe mandou e tu fez contra a tua vontade? Muitas Lembra vezes. de algum fato? Muitas Mas vezes. fez? Mas fez, obedeceu, não obedeceu? Senão a vara ia pegar. Pois é. Com Deus é a mesma coisa. Né? Se eu quero ser protegido, guardado, abençoado e glorificado por Deus, eu tenho que fazer o que Ele mandou, mesmo eu não gostando. Sim. Então, quando tu fez o que tu não queria, o que aconteceu naquele momento? Tu não negou a vida da alma? Verdade. Mas então, espiritualmente, é a mesma coisa. Você faz isso e nega Satanás e faz o que Deus quer. Agora, se tu não tem temor de Deus, tu não vai fazer. Porque tu me disse que a vara pegava, então tu tinha temor dos pais. Sim. Tinha medo de apanhar. Por isso que obedeceu. Eu também, eu tenho... Não é que eu tenho medo, eu tenho receio de ser desprotegido por Deus, de ser abandonado por Deus nessa era, e ficar aqui na grande tribulação como reprovado. Que se ficar como aprovado não é problema, mas como reprovado, ficar aqui é muito feio para nós. Verdade. Deu para entender o exemplo? Deu, ficou muito claro. Até lembro que o ministro comentou numa outra mensagem que não gosta de cebola, né? E eu não gostava de chuchu, né? Mas na verdade eu nunca tinha provado chuchu. E um dia a mãe disse assim, tu come chuchu, senão tu vai levar uma varada. E eu botei aquele chuchu a goela abaixo e tu sabe que o chuchu até bom era, né? Então às vezes a gente não obedece ao Senhor porque não sabe que é bom, né? Hoje eu gosto muito de chuchu, né? Mas cebola não é boa. Eu também não gosto de cebola, então... Júlio. Ministro, eu queria que o irmão comentasse mais uma frase que eu achei muito interessante, que fala assim: todos os arranjos de sofrimento porque passamos são providenciados por Deus. Sim, quem é o nosso dono? Depois que a gente nasce da água do Espírito. É Deus. E se Ele é o nosso dono, tudo que vai acontecer na nossa vida, a partir dali de ser bênção, ou ser correção, ou disciplina, tudo vem dEle. Porque Ele é o dono agora. Ele é o Pai verdadeiro, legal, legítimo de nossas vidas. Quando a mãe vai disciplinar um filho, o pai vai disciplinar um filho, usa uma vara. Certo? Deus é a mesma coisa. Quando vai disciplinar os seus filhos, usa Satanás. É a vara de Deus. É verdade. Isso aí parece assim, tem pessoas que não aceitam isso que eu falo, mas é a verdade. Tá certo. Ministro, como entender quando a disciplina começa no ventre materno? Isso acontece com todos? Olha, eu não tenho muito conhecimento sobre isso. Sei que pode acontecer isso. Até acredito que sim. Mas o quebrantamento já pode começar no ventre, é verdade? Eu creio nisso, mas não sei explicar sobre isso, como isso pode acontecer. É uma coisa meio nova, assim, difícil até de entender. Mas considerando que a criança, a partir do 4º mês, tem a mesma sensibilidade externa do que a mãe tem, então está explicado que o quebrantamento também acontece ali. Olha só. Assim como as coisas boas também acontecem assim.
Verdade, até porque nós não gostamos de viver apertado em área nenhuma, né? E ali a criança vai crescendo e vai ficando apertado, né? Verdade. Tá certo. Júlio. Ministro, como devemos reagir à correção do Senhor? Qual a maneira de agradá-lo? Creio que quando a gente está nesses momentos de receber a correção. É nunca enxergar o agente como Deus. É sempre enxergar o agente como Deus, aliás. Sim. É sempre ver a situação, o arranjo como Deus. Nunca desvincular a autoria do arranjo da pessoa de Deus. Olha o que Davi dizia para os seus soldados. Tu não vê que é Deus que está me corrigindo e mandando o homem xingar, tia? Que negócio é esse, tia? Vamos supor que alguém me xingue e alguém me distrate, que às vezes acontece aí seguidamente, né? É Deus. Vou ficar bravo com ele por quê? Deus permitiu. Deus está me testando. Deus trouxe a prova e já está me testando ao mesmo tempo. Verdade. E nessa experiência aí de Davi lá com Simei, né, a gente observa que nem todos que estão na mesa têm a mesma reação, né? Davi teve essa reação de humildade, mas ali um dos oficiais dele ali já queria tirar a cabeça do cara lá, né? Não era um dos oficiais, era um todo. Então realmente a gente observa que nem todos que estão se alimentando na mesa têm a mesma reação diante das circunstâncias, né, ministro? Tá certo. Ministro, uma pergunta aqui, provavelmente foi uma mulher que mandou pra gente aqui, olha só. Como entender esse versículo? O que acha uma esposa, acha o bem e alcançou a benevolência do Senhor? Eu também creio nesse versículo, é verdade. Agora a esposa tem que estar no padrão de Provérbios 31. Olha só. Mulher virtuosa. Tem que estar no padrão do Senhor, né? E se o homem também, vice-versa. Se o homem tem que ser um bom esposo, tem que estar no padrão de submissão a Deus e cumprindo o papel da sua autoridade. O seu papel de autoridade representativa, né? Tem que estar aperfeiçoado nisso aí também. Sim. Júlia. Ministro, na página 17 do livro A Imitação da Vida tem uma frase que diz: não importa se uma coisa é boa ou má, não sendo vida divina, ela pode ser utilizada por Satanás. Comente conosco, ministro. Sim, as propostas diárias, às vezes veja bem, tu pode banhar em cor uma tinta dourada, né? Uma aliança de ferro, né? Você pode vender como se fosse de ouro, né? Não dá para fazer isso, né? Quantas vezes já enganaram pessoas vendendo corrente, vendendo pulseira, dizendo que era de ouro e era só uma corzinha que deu externa, que era ouro, tu raspava assim, era ferro por baixo, né? Então Satanás faz o mesmo, né? O bem é imitação da vida. Então a vida é o ouro, mas a imitação da vida é só a coloração externa que parece dourada, a cor do ouro, mas por dentro é barro e ferro, né? Amém. Ministro, são 9h52, né? Aí pela rádio web nós vamos até 9h55, mas aí pela FM nós ainda conseguimos ir até as 10 horas. E tem mais umas duas perguntas aqui que eu não poderia deixar de trazer aí para o ministro. Qual é a diferença do amor ao próximo e da bondade humana? Qual é a diferença? Como eu discernir se eu estou amando o próximo ou se aquilo é uma bondade humana que vem de Satanás? O amor encabeça todas as virtudes de Cristo. Por causa do amor incondicional, todas as outras coisas vão ser perfeitas. Domínio próprio, amor, bondade, benignidade. Então, se não tiver o amor, não vai ter nenhuma dessas outras, porque são subprodutos do amor. Entenderam? Sim. Então, o que tu tem que aperfeiçoar? A tua dependência de Deus, isso é em primeiro lugar.
para que você seja um membro da comunidade perfeito que expresse Cristo e testemunhe de Cristo. Sem isso acontecer, então, tu tem que acertar o teu relacionamento com Deus, primeiramente. Tu tem que temer o Senhor e amar o Senhor em primeiro lugar. As outras coisas depois vão fluir, não é se esforçar, fluir. Né? Fluir não tem esforço. Pergunta para o Rio Jacuí, lá em Cachoeira, se ele faz muito esforço para correr. Não, aquilo é natural, aquilo vai espontâneo, aquilo vai descendo as águas até chegar no mar. Sem problema, não faz uma força. Né? Então, o nosso desafio aqui é amar Cristo, depois acontece o resto. Verdade. E é bem interessante isso que o ministro comentou, a questão do fluir, né? Porque se flui, não é teu. E se não é teu, não importa o resultado, se a pessoa vai te elogiar pelo o que tu fez, ou se vai se amargurar, ou se não vai acontecer nada, né? Porque não é teu, fluiu, né, ministro? Quer ver uma coisa? Muitas pessoas podem estar em cima de uma barranca do rio, assim, elogiando as águas do Jacuí. Vou pegar o mesmo exemplo. Que maravilha esse rio. Esse rio banha tantas cidades. Que glória esse rio. Não é glória nenhuma. De onde é que vem aquele rio que está fluindo? Lá do interior da terra, onde está um manancial. O manancial é Deus. Então quem tem que ser glorificado é o manancial e a fonte. Verdade. Mas não o rio. É bem interessante a sua colocação, porque imagina assim, eu chego na beira de um rio, começo a elogiar o rio, o rio cheio de peixe e tal, imagina que berração, o rio para receber o elogio. É uma aberração isso aí, né? E assim a gente está às vezes. Amém, verdade. Júlio. Verdade. Ministro, se Jesus já crucificou o ego, por que ainda não enxergamos os efeitos dessa santificação em nossa vida? Porque eu não decidi ainda aplicar o veredito do Calvário na minha vida, só isso. Que é obedecer à verdade. O dia que eu fizer isso, está pronto. Então não depende de Deus, mas só de mim. Verdade. E obedecer à verdade, só isso. Ministro, 9h55. A gente sabe que tem várias programações durante o dia aí que o ministro vai participar, inclusive Novas do Reino, já o ministro também tem uma parte, né? Mas eu gostaria que o ministro trouxesse aí nesses minutos finais assim, uma mensagem, principalmente para essa audiência nova que nós temos, a FM. São 38 municípios, né, que de segunda a sexta-feira eles ficam ligados aí na programação. A gente tem bons feedback aí comentando, né, principalmente nesse quadro Tema Central. E eu gostaria assim que o ministro se dirigisse a este povo, né, que muitos deles ainda não acessam a mesa do Senhor, assim dessa forma como a gente acessa. Então, fica à vontade, ministro. Eu diria, como digo para qualquer pessoa que hoje passa por dores, sofrimentos, lutas, batalhas que não são fáceis. Talvez muitos dos nossos ouvintes nesse momento estejam com angústia, com muita tristeza, com decepção, com suas vidas frustradas. Isso não é o fim. Amém. Mas isso talvez seja um momento de refletir e de olhar para o passado e dizer: eu estou cansado e já vivi tantos anos e as coisas não melhoram. Só tem uma coisa que precisa ser feita para mudar a vida de qualquer pessoa que está passando por qualquer dificuldade ou problema: é Jesus Cristo. É necessário se aproximar da palavra de Deus, dos evangelhos, procurar uma igreja séria que prega a verdade única, que essa igreja glorifique a Deus e não os homens, que essa igreja não tenha objetivos estranhos a não ser ajudar as pessoas a crescer espiritualmente. E essa igreja existe. Talvez não é só a nossa, talvez tenha outras, né? Não outras igrejas, mas outros movimentos que pregam com seriedade. Mas é indispensável que essa pessoa procure Cristo. E procure achar a pessoa que esse faz a diferença na nossa vida.
Quando Cristo entra no nosso coração, Ele faz a diferença. Ele muda a nossa vida e a nossa história também. Amém? Amém, ministro. Fica o nosso agradecimento aí do programa, né? Que Deus venha abençoar ricamente a sua vida e continuemos aí firme, né? Nesse relógio de oração aí que realmente está realizando algo aí no mundo espiritual a favor, né, das autoridades e dos eleitos da última hora, né, ministro? Amém. Que Deus abençoe a família Melo e todos os ouvintes aí dessa grande região onde está sendo difundido aí esse programa. Que Deus abençoe a todos vocês. Amém, que Deus abençoe. 9h58, né? O programa aí encerra aqui agora, né? Trazendo para você aí essas dicas maravilhosas aí desse livro, a dica da semana, né? Que foi o bem imitação da vida. Eu quero aqui agradecer a participação de todas as pessoas que participaram com a gente, tanto pelo Facebook, como também aí pelo FM, a 102,7 Rádio Interativa, também pelo aplicativo, né? Que Deus abençoe ricamente a todos nós. Júlia, considerações finais, Júlia? Que Deus abençoe a todos, que tenhamos aí um dia muito bom, né? Nas guardas do Senhor, e que realmente venhamos a pensar sobre tudo que foi falado, e que Deus abençoe ricamente a vida de todos. Você ouviu o programa Vento Sul. Vento Sul. Conheça agora os apoiadores culturais do programa Vento Sul. Você quer qualidade, pontualidade, credibilidade? Então você achou! Look Comunicação Visual. Trabalhamos com placas, fachadas, banners e adesivos, fachadas e revestimentos em ACM luminosos, sinalização, envelopamento de veículos e muito mais. Tudo com preços acessíveis e parcelamento em até 12 vezes no cartão. Faça um orçamento sem compromisso. Look Comunicação Visual. Qualidade é a nossa marca. Fone 035 999 260316. Na Rua Irmã Serafina 510, bairro Palomos, Ouro Fino, Minas Gerais. Pamonha, pamonha, pamonha. É a pamonha, moço. Produtos caseiros de milho é na Pamonha do Diniz. Pamonha, bolo de milho, curau, suco de milho, o melhor do milho é na Pamonha Diniz. Faça logo a sua encomenda. Fone 035 99944 8128. 035 99944 8128. Pamonha do Diniz. O melhor do milho você encontra aqui. Ô moço, que você tem de milho aí? Temos vários produtos caseiros de milho. Pamonha. Meu cabelo, que horror! Calma, amiga! Se você está perdendo seu cabelo e está sem cor, chegou a solução! No Salão de Beleza Sueli Nep, você encontra tratamento a laser, pentes de alta frequência, luzes, mechas, cortes, colorometria e muito mais para você ficar linda! Na Rua Arthur Vergueiro, 321, na Galeria Paineira. De terça a sábado, das 9 às 18 horas. Marque seu horário. Fone 019 3651 2427 ou pelo WhatsApp 019 99372 5748. Aguardamos por você! Ai, amiga! Meu cabelo na Sueli Nep ficou demais! No Posto Antonieta você paga com AMI, pontua no Premia e ganha 10% do seu dinheiro de volta. Esquece a carteira, vai no Posto Antonieta. Esquece a carteira com a AMI Digital. Esquece a carteira pra ganhar os 10%. Esquece a carteira pra pagar como quiser. Abastece pra ganhar, vem agora aproveitar. Posto Antonieta, Petrobras e AMI, seu tanque cheio e seu dinheiro de volta. Isso mesmo, agora no Posto Antonieta, pagando com AMI Digital você recebe de volta 10% do valor pago em cashback. Uma parceria Antonieta, BR Distribuidora e AMI Digital. Posto Antonieta, atendimento personalizado, qualidade Petrobras e preços ainda mais competitivos. Rua Barão de Mota Paz, 82 Centro, fone 3651-2754. Padaria e Confeitaria Vovó Joana. Pães, bolos de aniversário, salgados fritos e assados, massas pré-cozidas, lasanhas, nhoque, capelete e outras variedades. Na Rua José Bonifácio, número 155 Centro, ou ligue 3621-3150.
36516105. Bassi Restaurante, uma grande variedade de carnes nobres, massas frescas e um completo buffet com várias opções. Almoço de segunda a sexta, Avenida Oliveira Mota, 39 Centro. Serviço de entrega 3651-1871. Bassi Restaurante. Porto de Areia Família MVAM, que é dedicada à extração de areia, que é consolidada no mercado e oferece para sua construção areia fina, média ou grossa, para empresas ou consumidor final. Compre direto de um Porto de Areia. Fone 035-99864-5084 ou 3441-6701. Na Rua Américo Marinello, 129, em Capelinha, em Ouro Fino, Minas Gerais. Precisando de areia? É com a família MVAM. Não esqueça, é com a família MVAM. Ô moço, tudo bem? Você poderia me indicar um táxi? Claro que sim, e ainda com conforto, segurança e bom atendimento. É com Antônio e João, no ponto de táxi Água Limpa. Precisou de táxi? Ligue 035-99956-5614 em Ouro Fino, Minas Gerais. Não esqueça, é com o Antônio e João, no ponto de táxi Água Limpa. Na hora da construção ou da reforma, um importante passo é verificar quais os tipos de materiais são os mais adequados para a sua obra. E claro, aqueles que têm melhor relação custo-benefício. Na Blocos JJL você encontra blocos de concreto, anéis de poço, manilha, poste de alambrado. Tudo para a sua construção começa aqui. Mais informações 035-3441-5700 ou 98829-6842. E vem até nós na Rua José Pelicano 95, Jardim Aeroporto, em Ouro Fino, Minas Gerais. Blocos JJL. O melhor para a sua construção é aqui. Você conheceu os apoiadores culturais do programa Vento Sul. Seja um você também.